Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi, um prazer estar aqui novamente com vocês e com meu parceiro de microfone, Hamilton Costa. Olá, Tânia, minha parceira de microfone, né? Estou aqui gravando Parceiríssima! um microfone que não raspa na minha camisa para não fazer barulho. É isso aí, gente. Estou puxando a orelha dele para ficar perfeito para vocês. Um abraço, prazer ter todos aqui conosco uma vez mais. Gente, hoje o papo vai girar em torno de um objeto maravilhoso, o livro. A gente vai se debruçar sobre pesquisas recentes, procurando entender um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse mercado, sempre dando aquela puxadinha para a nossa sardinha, que é o universo da impressão. Falar desse segmento é uma delícia e nós vamos abordar apenas alguns aspectos desse setor tão abrangente e cheio de nuances. Você sabe, Hamilton, eu acompanho um site de infografia que chama Visual Capitalist. Opa! Eles são especialistas em compilar dados mundiais sobre vários segmentos e transformar essas informações em gráficos maravilhosos. Você ia adorar, viu? Ah, vou ver isso. Sim. Na semana passada, eles divulgaram um mapa sobre o nível de felicidade em 2021, ranqueando os países. E, é claro, o foco dessa edição acabou sendo a forma como as nações lidaram com a pandemia. Para quem quiser saber mais, o link está lá na descrição desse episódio. O país onde as pessoas se sentem menos felizes é o Afeganistão, com pontuação de 2,5 numa escala que vai de 2 a 8. O Brasil aparece com 6,3, o que não é tão ruim assim. E eu acho que se essa pesquisa for feita esse ano, a gente vai estar mais à esquerda na escala. Não sei não, então, esse país aqui, se está mais à esquerda, mais à direita, esse negócio polarizado é complicado. Milton, a esquerda na pesquisa, na linha da pesquisa, Milton. Tá certo. Vamos lá. E mantendo a liderança, o mais feliz é a Finlândia com 7,8. E aqui para o nosso episódio eu fui cruzar essa informação com dados sobre leitura e bingo, os finlandeses têm o maior índice de leitura da Europa, pelo menos em 2018, que foi o dado que eu achei, com 70 milhões de livros emprestados de bibliotecas, ou seja, 14 por habitante. Olha que número maravilhoso, Hamilton. Acho que é por causa do frio também, né? O pessoal não sai na rua por causa do frio, fica lendo livro em casa. Bom, referência em educação, a Finlândia, a gente sabe, está sempre das primeiras colocações no PISA, aquele programa internacional de avaliação de estudantes. Em 2018, o país nórdico ficou em 7º lugar, mas no quesito leitura, a Finlândia só foi superada pelas 4 principais cidades chinesas, ficando no mesmo nível do Canadá, Estônia, Hong Kong, Irlanda e Coreia. O Brasil, ficou em 57º lugar, numa lista de 77 países. Ai, isso é duro, hein? É duro. É óbvio, né, pessoal, que a leitura em si não vai fazer de você, ouvinte, uma pessoa mais feliz. Vai fazer de você uma pessoa mais crítica, mais empática, menos manipulável, menos suscetível a fake news, enfim, uma pessoa muito mais interessante. Mas não deixa de ser interessante olhar para esse quadro que evidencia algo que todo mundo sabe, que é a importância absoluta de se investir em educação. Bom, feito esse xiste, antes da gente ouvir os nossos convidados, que são o Marcos da Veiga Pereira, presidente do SNEL, editor e sócio da editora Sextante, e a Mariana Bueno, economista da Nielsen Book, a gente vai traçar um breve paralelo entre duas pesquisas. Produção e vendas do setor editorial brasileiro, ano base 2020, realizada pela Nielsen para a CBL e para o SNEL, e a 5ª edição da Retratos da Leitura no Brasil, promovida pelo Instituto ProLivro e Itaú Cultural e executada pelo Ibope Inteligência. A gente puxou a Retratos da Leitura, os resultados da Retrato eles foram anunciados no 2º semestre do ano passado, mas a gente puxou porque no dia 28 de junho foi lançado o livro com os resultados da pesquisa comentados por vários especialistas da área. É importante lembrar que aquela que trata de produção e vendas, ela é feita anualmente já há uns 15 anos, e a Retratos acontece a cada 4 anos.
né? Quer dizer, a de produção e vendas que nós estamos referenciando fala dos dados de 2020 e a segunda que foi feita entre outubro de 2019 e janeiro de 20, ou seja, na pré-pandemia. Mais uma vez, pessoal, os links para as pesquisas e para o download do livro, que vale super a pena, estão na descrição deste episódio. Bom, para que a gente esteja todo mundo aqui na mesma página, eu vou destacar alguns pontos das duas pesquisas. Segundo a Retratos da Leitura, em 4 anos o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores. Hoje são 100,1 milhões de brasileiros, 52%, que são considerados leitores. Em 2015, éramos 104,7 milhões. Então, são considerados leitores para a pesquisa aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos 3 meses anteriores à pesquisa. E a pesquisa ela contradiz a ideia de que a criança e o jovem não leem. A faixa etária que concentra o maior número de leitores é a entre 11 e 13 anos, com 81% dos respondentes sendo considerados leitores. A segunda mais alta é entre 5 e 10 anos, com 71%, seguida pela entre 14 e 17 anos, com 67%. O legal, quer dizer, eu achei muito interessante, é que são as crianças as que leem mais porque gostam. A pesquisa ela traz uma pergunta: por que é que você lê? Porque eu gosto, porque eu preciso profissionalmente, porque eu estou na escola ou na faculdade, e são os jovens, as crianças, jovens não, as crianças que mais relatam isso. Então, entre os leitores de 5 a 10 anos, 48% pegam um livro porque gostam, e dos adolescentes entre 11 a 13 anos, 33% leem por gosto. Bom, vamos lá, Milton, manda lá os seus destaques sobre a Retratos. Bom, primeiro é que a pesquisa é bastante extensa, é muito rica e, claro, precisa até de um livro, né, como esse que foi lançado, para se fazer todas as análises possíveis. Mas, fora aquilo que você destacou, deixa eu pegar alguns pontos aqui que me chamaram a atenção. Em relação à queda de leitores, por incrível que pareça, dada a discussão que a gente já teve esse ano, a maior queda foi nas classes A e B, e as que têm ensino superior, né? Não era de se esperar isso. Né? Dos 48% da população que não leem, ou seja, isso dá quase 93 milhões de pessoas, 73 milhões, ou 78% deles dizem não ler porque não compreendem o que leem. Isso é muito triste, hein? Triste e Assustador e assustador, triste, né, meu? que mostra a questão do analfabetismo funcional. 23% só do universo de leitores são os que compram livros, né? Ou seja, 77% dos leitores não compram livros. É incrível isso. Recebem de presente, claro que tem toda aqui a distribuição de livros didáticos nas escolas públicas, né, que seguramente eleva esse número também, né, ou baixam de sites. Mas eu imaginei também que uma parte deles porque lesse em biblioteca, mas a pesquisa diz que 68% dos leitores não frequentam bibliotecas, e que, aliás, em 45% das regiões ou locais pesquisados, isso é no Brasil inteiro, eles não possuem bibliotecas públicas, né, o que é outra coisa incrível. Um dado legal: 67% dos leitores preferem ler livro em papel, por vários motivos, pela posse do livro, pelo cheiro, pelo manusear das páginas, pela possibilidade de marcá-las, etc. 16% para eles tanto faz ler em papel ou no digital. Agora, o que também é um dado aparentemente incrível, é que 47% desses leitores nunca ouviram falar de livros digitais, né? Quer dizer, nunca ouvi falar de livros digitais, eu acho incrível, mas isso mostra seguramente a questão da desigualdade social que a gente vive. E, aliás, tocando na questão do livro digital, a pesquisa agora acaba de ser lançada pela CBL sobre conteúdo digital, mostra o impacto disso também no ano passado. Quer dizer, ele teve um crescimento de 16% dos lançamentos em 2020, 17% a mais no acervo, e um crescimento de faturamento de 36% em termos reais sobre 2019. O livro digital hoje já representa 6% do faturamento do mercado editorial. Ele ainda é um número baixo, como é na maioria dos países, mas teve um impacto positivo nesse ano da pandemia.
E essa pesquisa acabou de sair, saiu hoje, a gente está gravando no dia 1º de julho, a pesquisa saiu hoje, é a pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, uma pesquisa promovida pela CBL e o SNEL, novamente com o Nielsen Book. E essa pesquisa olha para e-book, olha para conteúdo digital. O link também vai estar lá, E pessoal. audiolivro também, né? O e-book e o Então, audiolivro. conteúdo digital. Agora, os principais dados da produção e vendas, que analisa o comportamento das editoras em 2020. O estudo mostrou que o mercado editorial encolheu 8,8% no ano passado, ou 13% em termos reais, com um faturamento de 5,2 bilhões. Foram impressos 314 milhões de exemplares, sendo 82% de reimpressões. Como era esperado, a venda pela internet disparou. A participação das livrarias exclusivamente virtuais no faturamento das editoras cresceu 84%. As vendas pela internet foram responsáveis por 25% do faturamento das editoras. E aqui eu vou acrescentar duas informações. Entre 2006 e 2020, a série histórica a série histórica da pesquisa Produção e Vendas aponta uma queda de 30% no faturamento total, mercado mais governo no faturamento total das editoras. Obviamente, esse fato tem um impacto direto na indústria gráfica. Claro, né? Claro, até porque nessa queda de 2020 teve uma redução de 20% do volume de produção. A produção de livros, revistas, manuais e guias, que já chegou a ser o maior setor, hoje representa 21% da produção física da indústria gráfica brasileira, atrás das embalagens, com uma participação de 49%. Em 2012, era 30,2% a participação de livros, revistas e manuais. Em 2016, 26,2% e agora 21%. Esses dados são da Bigraf. Bom, Hamilton, o que você quer comentar sobre a produção e vendas, principalmente aí à luz da Retratos da Leitura? Bom, rapidamente. Primeiro que esse ano poderia ter sido bem pior com a pandemia se não fosse o aumento de vendas de livros nos últimos meses, como a gente mesmo já retratou aqui. A pesquisa Retratos da Leitura não pega o período da pandemia, então a gente não consegue ver se houve algum impacto no aumento médio, por exemplo, da leitura per capita em 2020. Né? Parece que sim, com maior acesso aos livros, né? Já que houve também um incremento das vendas virtuais, como você disse, que levam um maior volume físico vendido, embora as livrarias se mantenham como principal canal de vendas em faturamento. O fator-chave aí foi a compra de didáticos literários do plano do governo, que ficou para 2021. Aí o que também explica um pouco o porquê houve um incremento também de produção nas gráficas editoriais do final do ano para o começo do ano também. Né? Nessa questão de didáticos literários, pode influenciar um pouco a média per capita dos lidos, porque a leitura e literatura é um pouco maior. Outra coisa a ser vista é que, embora tenha caído em 2020 a venda de livros religiosos, a Bíblia continua sendo o livro mais citado pelos leitores, o que ajuda também a elevar a quantidade média de livros lidos na pesquisa Retratos da Leitura. Enfim, vamos agora para o nosso bate-papo com Marcos Pereira, presidente da SNEL, e com a Mariana Bueno, da Nielsen Book. Marcos, que bom ter você aqui novamente. Mariana, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando da pesquisa. Tânia, prazer igual, prazer estar vendo aqui Mariana, Milton. Obrigado por abrir esse espaço para a gente falar de livro, é sempre super importante. Marcos, imenso prazer revê-lo, nós que nos conhecemos de velhos carnavais, né? Mariana, prazer tê-la aqui. Gente, antes da gente começar a falar sobre os resultados da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro Ano Base 2020, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês estão lendo agora? Vamos lá, Marcos. Eu estou lendo um livro chamado A Decodificadora, do Walter Isaacson. Isaacson é conhecido por ser biógrafo, né, do Einstein, do Steve Jobs, do Leonardo da Vinci. E esse último livro é um livro fascinante,
é a biografia de uma prêmio Nobel de Biologia. Enfim, é uma leitura, é como você vê, assim, é como as histórias das pessoas dão livros fantásticos. É verdade, eu gosto muito de biografia também. E você, Mariana? Bom, nesse momento eu estou lendo relatórios sobre desenvolvimento do Banco Mundial, mas eu acabei de ler com a minha filha um livro chamado Um Dia, um Rio, do André Neves, que fala sobre a tragédia de Brumadinho. É um livro muito bonito, muito bem ilustrado, inclusive um livro para criança, assim, em torno de 8, 9 anos. Eu super recomendo. Que delícia. Bom, para a Mariana eu não preciso nem perguntar se é impresso ou digital, porque ela já falou que é impresso. E o seu, Marcos? Impresso O ou meu, digital? o meu é digital, mas por Todo absoluta coração. conveniência, porque o livro é publicado pela Intrínseca, que é uma editora aqui da qual nós somos sócios, então eu tenho o livro em casa, mas por conveniência eu leio no meu dispositivo de leitura. Bom, vamos então à análise da pesquisa. Pessoal, na abertura do programa, eu e o Hamilton, a gente já destacou os principais números. O que eu quero saber de você, Marcos, como editor, o que te chamou mais atenção quando você recebeu os resultados da pesquisa? E depois, Mariana, você, como pesquisadora que vem acompanhando esse mercado já há algum tempo, se algo te surpreendeu? Então vamos lá, quem quer começar? A pesquisa esse ano, ela faz uma separação muito clara do que o livro representa em termos de entretenimento, cultura, leitura, a leitura por impulso, as pessoas que compram livros, né, por impulso, e o mercado de educação, que são principalmente os livros didáticos e os livros técnicos, científicos e profissionais. Eu acho que isso vai se aprofundar, eu acho que a pandemia ela trouxe uma mudança de comportamento muito grande e isso vai ter uma mudança forte no mercado, no mundo dos livros. E a pesquisa, muito claramente, né, ela indica lá que o brasileiro, por impulso, ele leu mais e, na parte de educação, ele utilizou menos o livro como ferramenta. Acho que essa é a principal leitura. E aí, só pontuando uma última coisa, a maior surpresa para mim foi a queda dos livros religiosos, mas ela tá, assim, é onde você vê a importância de um determinado canal, que é o canal Porta a Porta, que evidentemente que na pandemia ele sofreu muito. Né? Então é um impacto grande, são 90 milhões de reais de queda de um ano para o outro. Bastante significativo. Eu acho que eu concordo com o Marcos. Eu acho que a maior surpresa foi em religiosos. Assim, a gente esperava uma queda, né, por conta do fechamento das livrarias e dos pontos de venda. A gente observa que há um comportamento muito diferente, assim, né? Então, das editoras de religiosos, então editoras que são mais dependentes desse canal porta a porta, sentiram muito mais, editoras que conseguem colocar em canais digitais, livrarias exclusivamente virtuais, acabaram nem sentindo tanto, mas é surpreendente, porque apesar de religiosos já ter apresentado resultados negativos, nunca foi desse montante, e na série histórica que a gente tem, o resultado é o subsetor que menos sente, né, e que em algum momento teve um desempenho bem maior do que aquele apresentado pelo conjunto da economia. Então, para mim, o subsetor de religiosos foi surpreendente. Marcos, houve uma queda real de 12,7% no faturamento do setor em 2020, segundo a pesquisa, sobre 2019, e uma queda de 20,5% exemplares produzidos. Eu, como gráfico, olho sempre o lado dos exemplares. No fim do ano, houve até uma euforia pela recuperação de vendas no mercado. Mas olhando esses números, dá para ver que o ano poderia ter sido um desastre ainda maior, não é não? Hamilton, você tem toda a razão. Quer dizer, eu acho que quando a gente chegou ali em maio, junho, eu achava que o ano ia ser uma catástrofe total. E acho, de novo, a pesquisa tem muita informação. Eu adoro, né? Quer dizer, eu trabalho junto com a Mariana há muito tempo e a gente analisa os números. Mas, por exemplo, para dar um pouco para o ouvinte a perspectiva, você tem uma queda de produção, se pensar em termos gráficos, de 63 milhões de livros para o governo. Estou falando em venda. O governo é fácil, porque
Você não produz a mais para o governo, você produz exatamente o que vende. E onde é que estão esses 63 milhões? Eles estão, em grande parte, no PNLD literário, que só não aconteceu em 2020 por causa da pandemia. O FNDE fez um enorme esforço para poder cumprir esse programa. Isso vai ser uma boa notícia em 21. As editoras entregaram o PNLD literário todas no primeiro trimestre do ano. Então, se isso tivesse acontecido em 2020, como era o plano original, você teria um resultado completamente diferente. Uma outra coisa que a gente sempre pontua, né, na venda para o governo é que o governo ele compra para a educação básica e ele vai fazer uma rotação entre a primeira e a quarta série, quinta e oitava e o ensino médio. Então, isso também cria variações entre os anos que não estão vinculadas ao aumento ou diminuição de consumo, mas principalmente em relação ao programa. Quer dizer, quando você olha o mercado, né, e eu acho que isso é importante, a queda no mercado é muito menor do que a queda esse ano foi no governo. Então, essa euforia que você mencionou, ela de fato foi muito surpreendente, né? E foi um fenômeno mundial. Mais interessante, Hamilton, quer dizer, no mundo inteiro a gente viu a leitura crescendo na pandemia. Não, isso é verdade. Você estava até há pouco tempo falando com um consultor amigo lá dos Estados Unidos, também falando desse fenômeno. Ele falou, mas eu entendo por que cresceu. Eu falei, por quê? Porque todo mundo que faz live tem uma biblioteca atrás, comprou livro para colocar na live, tá certo? Na Nielsen, a gente analisa vários mercados e a gente tem um gráfico da Austrália que eu acho maravilhoso, porque é o único mercado em que ele não cai no momento nenhum. Então, quando você tem o lockdown australiano, a curva sobe muito e aí a gente vai olhar, são livros infantos juvenis, assim, eu falo que eu gosto muito desse gráfico. Que delícia. E continuando nessa vibe aí de euforia, eu acho que essa euforia que vocês estão comentando, ela ficou muito estampada, principalmente no balanço anual da pesquisa painel do varejo de livros, que também é feita pela Nielsen, onde se registrou uma queda muitíssimo menor. Mariana, você pode explicar para quem está nos ouvindo o porquê dessa diferença entre as duas pesquisas? Bom, essa diferença existe porque o painel ele olha para o varejo e monitora alguns canais, né? Então, livrarias online e algumas livrarias físicas. Aqui nessa pesquisa, na produção e vendas, a gente está olhando para a indústria, né? Então, enquanto a gente está olhando no painel o resultado do varejo, aqui a gente está olhando o resultado da indústria, das editoras. Então, essa diferença, ela sempre vai existir, né? Não tem. É claro que as pesquisas conversam, né? A gente está falando do mesmo mercado, mas essa diferença, ela sempre vai existir, porque de um lado a gente está olhando o varejo e do outro lado a gente está olhando a indústria. Posso dar um pitaco aqui? Por favor. Porque, de novo, assim, a pesquisa ela tem um lugar onde a gente consegue ter um cheiro disso, que é lá quando você vai ver a venda por canal. Curiosamente, assim, quando você vê o crescimento da venda do canal virtual, né? Quer dizer, quando você soma lá livraria com livrarias exclusivamente virtuais, você percebe, porque é um pouco isso que a Nielsen está medindo no painel do varejo, você percebe que ali a queda não foi tão grande. Como eu falei um pouco anteriormente, a queda foi muito grande no porta a porta e ela teve também um aspecto de distribuidores. Então, é interessante você também ter esse olhar. Eu acho que é fundamental que as pesquisas e as informações conversem entre si. Como a Mariana disse, elas não vão ser iguais, mas elas vão estar presentes, você vai conseguir encontrar os indícios das duas. E a gente já sabe, né, que assim, o subsetor, se a gente olhar para os subsetores, o subsetor que o painel mais cobre, né, é o subsetor de obras gerais. E se a gente olhar os resultados de obras gerais, eles estão muito mais próximos daquilo que foi apresentado no painel, né? E o subsetor de didáticos, por exemplo, eles têm uma rede de livrarias muito mais pulverizada, quer dizer, você tem sempre uma papelaria, livraria na esquina da escola que vende
o material didático e aqueles livros adotados pela escola, igrejas e templos, religiosos, você tem igrejas e templos e porta a porta, mesmo o subsetor de CTP, quer dizer, você tem dentro das universidades livrarias universitárias para quais esse setor vende. A gente já sabe que o painel tem uma cobertura menor nesse subsetor. Então, onde mais conversa, se a gente olhar para o subsetor de Araras Gerais, é onde a gente vai enxergar essa conexão. Pois é, e olhando mesmo a pesquisa, pelos canais de distribuição, né, quer dizer, as vendas virtuais cresceram 84%, como vocês mostram, como resultado da pandemia, evidente. Ainda assim, as livrarias físicas permaneceram como o principal canal, com 29% dos exemplares vendidos e 30% do faturamento. As vendas virtuais quase empataram, né, com 28% dos exemplares vendidos e 25% de faturamento. Então, eu vejo nisso duas coisas e faço duas perguntas. Primeiro, as lojas físicas continuam sendo um canal importante, mas vendo as tendências, isso vai se manter? E segundo, dá para ver que o preço médio na venda digital é menor que na loja física, o que me parece inevitável. Nesse caso, como ficarão as lojas físicas na venda dos livros? Eu acho que a gente precisa considerar duas coisas. A primeira é que livros didáticos, eles foram vendidos no início do ano. Eles têm um preço médio mais alto e eles foram vendidos antes da chegada da pandemia e do fechamento das livrarias. Então, isso tem um impacto aqui e é um mercado muito grande, né? Em termos de faturamento aí para a livraria, é um mercado muito grande. Então, acho que isso é uma questão que precisa ser levada em consideração quando a gente olha para esse número e para essa importância das livrarias físicas. E eu acho que em relação às livrarias virtuais, eu não acho que isso seja eu acho assim, elas vão ficar, e esse crescimento, elas vão continuar atuando muito forte, porque esse já era um crescimento que vinha sendo apresentado, né, que a gente vinha assistindo. Mas eu não acho que as livrarias físicas vão deixar de ocupar o espaço que elas já tinham, porque eu acho que elas cumprem função absolutamente diferente, assim, para o leitor, né? O leitor não descobre o livro na livraria virtual, né? O leitor descobre o livro na livraria física, tem uma compra por impulso na livraria física que não acontece na livraria virtual, que é muito mais planejada, né? Então, é muito difícil o sujeito ir numa livraria e sair com um livro só, normalmente ele sai com mais. Então, eu acho que... E a gente viu, assim, a gente acompanha alguns mercados na Nielsen, então, por exemplo, na Espanha, a gente viu, na Inglaterra está acontecendo isso, quer dizer, há uma retomada das livrarias físicas, até pelo comportamento do consumidor que ficou confinado há tanto tempo, né? A última coisa que ele quer agora é ficar em casa, ficar na tela, ele quer... E aí eu acho que o papel das livrarias físicas ele vai ser retomado. Você quer complementar alguma coisa, Marcos? Não, Mariana tem um show. Obrigada! O que não é surpresa, vejam bem, que não é surpresa nenhuma, tá? Pois é, isso bate com o que eu falo sempre, quer dizer, na livraria física o livro te encontra, na livraria virtual você encontra o livro. Boa. Bom, gente, então continuando a olhar para essa questão dos canais, quero olhar para isso do ponto de vista do gráfico. Marcos, mudou alguma coisa para você como editor na hora de escolher o acabamento de um livro novo, sabendo que parte considerável da tiragem vai ser vendida pela internet? Eu digo, na hora que você vai escolher, sabe, se você vai usar capa dura ou o quê, um recurso diferenciado, porque na venda online desaparece o encantamento com um objeto livro, né? Como é que fica isso na tua cabeça? Mudou alguma coisa? Apesar da Mariana já ter reforçado que tá todo mundo louco para voltar à livraria e eu tô aqui com o meu dedinho levantado, que também quero. Me conta, na escolha do acabamento do livro, mudou alguma coisa para você? Que excelente pergunta, Tânia, espetacular. Não. Curiosamente, a gente tem investido mais em acabamento, a gente tem investido mais em diferenciação, como uma forma permanente de atrair o leitor. Quer dizer, você fazer lombada pintada, né, que é esse efeito bonito que você tem, você fazer capa flexível, você utilizar recursos de acabamento, de verniz, utilizar papéis sempre de boa qualidade, quer dizer, imprimir em duas cores,
Isso tem sido uma tônica interna, né? Fazer capa 4/1, quer dizer, eu acho que aqui, se a gente está falando do mundo gráfico, é um mundo que eu amo, né? Conheci o Hamilton passeando em gráfica, vendo lá meus livros imprimindo. Delícia! Eu acho assim muito bacana você falar isso, porque eu vejo, e não somos só nós, eu vejo a concorrência produzindo, a nossa produção é de uma qualidade muito especial, eu diria. Né? A produção brasileira sempre foi muito diferenciada nesse sentido, de buscar uma excelência, um acabamento. Os próprios prêmios, né, da indústria gráfica estimulam isso. Uhum. É uma ótima pergunta. Apesar de você dizer, porque online a pessoa só tem condição de ver a imagem na tela, voltando à resposta da Mariana, a descoberta do livro, esse encantamento, ele está lá na livraria. Ótimo ouvir isso. Mas falando em venda online, como é que está a relação das editoras com a Amazon e outros distribuidores virtuais? Essa eu vou deixar para a Mariana responder, porque ela deve saber melhor do que eu. Gente. Eu acho, Hamilton, que assim, as livrarias virtuais elas ensinaram uma coisa muito importante para o livreiro tradicional. A livraria virtual ela estabelece um relacionamento com o consumidor, né, extraordinário. Ela bate na porta do consumidor toda semana, ou mais de uma vez por semana, dizendo: Hamilton, você que visitou aqui e procurou o livro do Walter Isaacson, não sei se você sabe, mas acabou de lançar um livro novo, A Decodificadora. Ou então, você leu o Leonardo da Vinci, ou você leu o Steve Jobs. Nós estamos com uma promoção agora. Eu acho que, de certa forma, o livreiro tradicional ele foi perdendo essa capacidade de interagir com o consumidor e que ele agora está retomando isso. O varejo online ele foi de uma competência durante a pandemia. Ele precisou desenvolver centros de logística, toda a parte de entrega, o crescimento, né, abrupto, numa situação de mão de obra restrita, de circulação restrita, foi notável o quanto o varejo online caminhou. São sempre negociações duras, mas vou te dizer, era duro com a Saraiva também, era duro com a Siciliano. Enfim, é sempre duro. A relação entre produção e varejo ela é uma busca constante de margem. Faz parte do jogo. Bom, gente, a despeito então dos resultados do ano passado, que não foram, né, os melhores, a gente tem a abertura de novas livrarias, a gente tem visto isso, né, livrarias novas surgindo, redes de livrarias abrindo mais filiais e também novas editoras. Aí, olhando para os últimos 10 anos, a gente tem a abertura de novas editoras independentes. Como é que vocês veem esse movimento? Como é que você vê esse movimento, Marcos? Eu fiquei muito, assim, gratamente surpreso com o apetite, principalmente da rede de leitura, né? Quer dizer, se a gente for pensar, a crise das grandes redes, ela começa em 2018. A gente abriu 2020 achando que Saraiva e Cultura conseguiriam se recuperar, e aí veio a pandemia. Elas continuam vivas, com uma quantidade menor de lojas, mas a Livraria da Vila, principalmente, e a Livraria Rede Leitura, têm demonstrado um apetite muito grande num olhar de longo prazo, né? Acho que volta para o que a Mariana falou, o que o Hamilton falou. Esse espaço da livraria, ele vai continuar existindo, ele vai continuar sendo valorizado. Eu acho que aquele modelo da livraria de 2.000 metros quadrados, com acervo, isso não vai mais existir, porque não é necessário. O que a livraria precisa ter é uma boa curadoria de lançamento, é um bom atendimento, é um espaço acolhedor e estabelecimento de relacionamento, é um espaço de eventos, quando os eventos voltarem a ser possíveis. Então eu fico muito feliz de ver esse movimento acontecendo. As editoras, Tânia, acho que a gente já conversou sobre isso, é notável, né? Eu acho sensacional que sempre existam esses profissionais
querendo entrar nesse nosso mundo. É emocionante. A Mariana conhece gente nova todo ano. Fala um pouquinho você, Mariana, senão fica chato o programa. Não, o que a gente percebe é bem interessante, porque ao mesmo tempo que você tem uma concentração, né, ou às vezes o fechamento de algumas editoras, você tem o surgimento de novas editoras. Então, o nosso cadastro de editoras, ele sempre tem mais ou menos o mesmo número. Então, por mais que você tenha incorporado, algumas editoras tenham incorporado outras, ou outras tenham fechadas, você sempre tem editoras surgindo. Então, a gente tem sempre cerca de 800, 820 editoras no país. Esse número, ele quase não se altera. É interessante. Gente, agora para fechar, eu não poderia perder a oportunidade de repercutir com você, Marcos, o expurgo dos livros da Fundação Palmares. Só situando aqui o ouvinte, no dia 11 de junho, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, anunciou a exclusão de boa parte do acervo da instituição, que é referência para pesquisadores de temas afro-brasileiros. O acervo lá possui mais de 9 mil livros e mais da metade deve ser excluída sob o argumento de que são livros, abre aspas, com doutrinação marxista, pedofilia, sexo grupal, pornografia juvenil, sodomia e necrofilia. A lista de autores que vão ser excluídos vai de Karl Marx a Celso Furtado. Como é que você vê isso, Marcos? A gente vive tempos sombrios, né? Eu acho que assim, é muito triste o que a gente está vivendo em termos de educação e cultura. E é muito curioso pelo seguinte, o grande déficit dos últimos 50 anos, que é assim, a minha vida, foi exatamente o déficit da educação. Você pega né, tem um gráfico que todo mundo usa, que é colocar o Brasil e a Coreia do Sul lado a lado no início da década de 70, e você vê como é que esses dois países andaram em termos de tudo, de PIB per capita, de PISA, enfim. A grande diferença entre os dois países foi o investimento em educação. O Brasil fez uma opção, e pensando na década de 70, o tipo de governo que a gente tinha, foi um governo que não teve essa clareza, não teve a ideia de que a gente precisa educar a nossa população para capacitar a nossa população, para tornar ela mais produtiva, mais inclusiva e a gente fazer um país melhor. Então, essa altura do campeonato, a gente volta... Eu não quero retroceder 50 anos, eu não quero voltar àquele movimento. Eu quero pensar em entregar essa altura do campeonato, eu já estou com 57, eu já estou pensando que eu quero entregar um país melhor para os meus filhos e para os meus netos, que era o que o meu avô, o editor José Olímpio, me dizia. Eu acho muito triste, eu acho que a gente precisa se revoltar, a gente precisa se manifestar, a gente precisa dizer isso não, né? A gente precisa ser uma nação com caráter, a gente precisa ser uma nação com um olhar para o futuro, não um olhar tão retrógrado. Perfeito. Posso só gente, completar? agradeço. Claro, por favor. Eu concordo com tudo que o Marcos disse, diria mais, assim, né? Existe a máxima de que a gente só pode discordar daquilo que a gente conhece. Então, quando a gente retira título, a gente passa a não conhecer. Então, independente de você estar alinhado ideologicamente com aquilo ou não que está em determinada prateleira, né? E não tem só isso dentro da Fundação Palmares, quer dizer, você só consegue discordar daquilo que você conhece, daquilo que você sabe. Se você não conhece, você não tem como discordar. Então, para mim, assim, é inexplicável. Inexplicável. Palavra perfeita. Gente, muitíssimo obrigada, Mariana, Marcos, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite do Ondas Impressas. Acho que o papo foi ótimo. Obrigadíssimo. Bom, eu que agradeço a vocês. O papo foi uma delícia. Obrigada. Grande abraço aos dois. Prazer ouvi-los. Sempre um prazer, sempre uma alegria estar com vocês. Obrigado, Tânia. Obrigado, Hamilton. Mariana, seu sorriso é uma pena que os nossos ouvintes não consigam ver o seu sorriso como eu estou vendo nesse momento. É verdade. Beijo grande. Impressão final. Para continuar na mesma toada, eu vou recomendar o podcast Põe na Estante,
Conduzido pela jornalista Gabriela Maia, o programa funciona como um clube do livro, com conversas sobre obras brasileiras e estrangeiras. Assim como Ondas, o Põe na Estante é quinzenal e já tem 4 temporadas. Eu ouvi o último episódio da 4ª temporada. Foi uma temporada dedicada aos clássicos. E o episódio que eu ouvi trata do livro A Metamorfose, do Kafka. Deve ser bem legal, vou ver isso aí também. Agora, eu vou recomendar não um podcast, eu vou recomendar a Winkish News, que é a mídia que a gente também representa aqui, né, no Brasil, na América do Sul. O portal Inkish, INKISH.news, NEWS, toda sexta-feira publica em português, né, uma compilação das principais notícias gráficas do mundo, feito pelo Nathan Clary. Né, que é o que os papéis, o que os jornais dizem. Vale a pena dar uma olhadinha lá toda sexta-feira e se atualizar. Bom, no dia 24 de junho aconteceu o evento em comemoração ao Dia da Indústria Gráfica, quando foi lançado o livro A Indústria Gráfica 4.0, uma abordagem histórica, tecnológica e econômica, que foi escrito pelo Jorge Maldonado, que é diretor da FEIGRAF, que é a associação que reúne os fornecedores do setor gráfico, e da feira ele é diretor também da Expo Print Converexpo Latinoamérica. Com o apoio da BTG, da APS, Eventos Corporativos e da FEIGRAF, você pode baixar o exemplar gratuitamente pelo site www.apseventos.com.br/livro-Maldonado. E você, que é designer, universitário, criativo, desenvolvedor de produto, tem até o dia 11 de julho, domingo agora, para se inscrever no Desafio Embalagem do Futuro. A iniciativa faz parte da parceria do iFood com a Suzano para reduzir o uso de itens plásticos nas entregas de alimentos. O objetivo do desafio é desenvolver embalagens sustentáveis para delivery. Os interessados podem se inscrever no site embalagemdofuturo.com.br. Em coletiva de imprensa, no dia 24 de junho, a Canon do Brasil apresentou seu novo presidente, Masahiro Sato. O executivo falou sobre as estratégias da empresa para o Brasil, sobre crescimento e o futuro da Canon no território nacional. A Canon está em outras áreas também, né, pessoal? Mas, para o setor gráfico, eles projetam um aumento de 36% em 2021, um baita de um aumento. Durante a pandemia, a Canon do Brasil foi a única unidade das Américas a registrar crescimento. Foi um crescimento pequeno, de 1%, mas foi a única unidade a ter crescimento. Recentemente, a empresa fechou a sua fábrica de câmeras na Zona Franca de Manaus. A Canon é uma das líderes mundiais, principalmente na área de inkjet. É um crescimento muito grande nessa área, com equipamentos que desde que ela absorveu o Alcer. Então, vale a pena observar esse desenvolvimento, os lançamentos e como a Canon vem se posicionando no mercado em relação a isso. Acabou, gente boa! Se você ouviu até agora é porque gostou, então vamos lá, compartilhe esse episódio, seja um militante da impressão, disseminador do conhecimento. Até o dia 21, pessoal! Isso aí, pessoal, um grande abraço, obrigado, Tânia, um abração a todos, até! Grande beijo!